Meu nome é Amanda Vieira. Tenho 34 anos. Trabalho como enfermeira pediátrica no Rio de Janeiro. O silêncio no salão nobre do Palácio do Planalto, em Brasília, é pesado. Tem cheiro de história, de cera de chão, madeira de lei e milhares de lírios. Os lustres acima de nós são tão brilhantes que fazem as medalhas nos uniformes da primeira fila cintilarem como estrelas. Estou sentada numa cadeira de veludo. Minhas mãos apertam minha bolsa de festa com tanta força que meus nós dos dedos estão brancos. No pódio, o presidente da República limpa a garganta. Por bravura conspícua e intrepidez com risco da própria vida, acima e além do dever, o presidente começa. Meu marido está a 3 metros de mim, Carlos. Ele está vestindo sua farda de gala azul marinho. Ele está parado como uma estátua, mas consigo ver o tremor na sua mão esquerda. A mão que segura a minha quando tenho um pesadelo. O presidente dá um passo à frente. Ele coloca a fita azul em volta do pescoço de Carlos. A pesada estrela dourada repousa contra o peito dele. A ordem do mérito. O aplauso começa como uma marola e vira um rugido. Todas as pessoas nesta sala estão de pé. Generais, senadores, heróis. Todos olham para o meu marido, o homem que conserta canos para viver, o homem que fazia chá para mim às 2 da manhã, quando meu mundo estava desmoronando. Carlos caminha até o microfone. Ele parece apavorado, mais apavorado do que jamais pareceu em combate. Ele tira um papel dobrado do bolso. Ensaiamos esse discurso por 3 noites na nossa mesa da cozinha. É formal, é seguro. Ele olha para o papel. Então ele olha para cima. Ele encontra meus olhos na multidão. Permissão para sair do roteiro, senhor. Ele diz no microfone. O presidente sorri e assente. Carlos respira fundo. 3 anos atrás, eu achava que coragem significava correr em direção ao tiroteio, diz ele, com a voz grave e firme. Eu estava errado. Minha esposa me ensinou que a verdadeira coragem não é sobre combate. É sobre escolher amar, mesmo quando sua própria família diz que você não é o suficiente. A sala fica em silêncio novamente, mas esse silêncio é diferente. É cortante. Minha bolsa começa a vibrar contra minha coxa. Bzz, 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 bzz. Não preciso olhar para saber quem é. A tela acende. Mãe, mãe, mãe. 110 chamadas perdidas desde que a transmissão começou. Esperei 34 anos para que me ligassem, para que me vissem, e escolheram hoje. Deixo tocar. 10 semanas antes, eu estava em uma suíte de noiva em Santa Teresa, prendendo a respiração. O sol da manhã entrava pelas janelas coloniais. Poeira dançava na luz. Deveria ter sido lindo. Meu melhor amigo, Léo, estava atrás de mim segurando uma taça de espumante. Minha tia Marga estava sentada no canto com uma prancheta. Então, o circo confirmou? Léo perguntou baixinho. Olhei para o meu reflexo. Ainda não tinha colocado meu vestido. Estava com medo. Mamãe disse que poderia se atrasar, eu disse. Léo e Marga trocaram um olhar. Eu vi pelo espelho. A Denise me ligou ontem à noite, disse Marga, com a voz cautelosa. Ela perguntou sobre o mapa de assentos de novo, e eu perguntei por quê. Ela queria saber se a família do encanador estaria sentada perto deles. Senti a velha ferroada familiar no peito. Não surpresa, apenas a dor surda da decepção. Eu disse a ela que só há uma mesa da família, continuou Marga, e que todos são iguais nela. É por isso que ela está atrasada, suponho, murmurou Léo. Meu celular vibrou na penteadeira. Uma mensagem da minha irmã, Sabrina. OMG, não acredito que você vai mesmo fazer isso. KKK. Mamãe está literalmente morrendo. Enfim, estou fazendo live dos preparativos da festa dela, então não posso chegar cedo. Divirta-se com seu encanador, gata. Emoji de caveira. Encarei a tela. 2 milhões de seguidores. É quantas pessoas acompanham a vida da minha irmã online. 2 milhões de pessoas acabaram de ver Punlá rir do meu casamento. Ela acabou de rir do seu casamento? Perguntou Léo, lendo por cima do meu ombro. Coloquei o telefone virado para baixo. Forcei um sorriso. Parecia apertado no meu rosto. Vamos fazer isso, eu disse. Levantei-me e caminhei em direção ao vestido branco pendurado no canto. Era simples. Mamãe o chamara de sem graça, mas eu amava. Léo saiu para verificar o local da cerimônia. Marga deu um tapinha no lugar vazio no sofá ao lado dela. Vem cá, Amanda, disse ela.
Sentei-me. A seda do meu roupão farfalhou. Marga cheirava a lavanda e papel antigo. Era o cheiro de segurança. Quero te mostrar uma coisa, disse ela. Ela abriu o celular. Entrou no Instagram. Era o story da Sabrina de 10 minutos atrás. Oi, gente. Então, esse é o local da festa de 30 anos de casados da mamãe e do papai. Sabrina cantarolava na tela. Dá para acreditar? 30 anos. 15 de agosto. Marquem nos calendários. 15 de agosto. Isso era daqui a 2 meses. Sua mãe está planejando isso desde janeiro, disse Marga suavemente. Eu não sabia. Eu sei que não. Olhei para o vídeo. Vi minha mãe ao fundo orientando um florista. Ela parecia feliz, focada. Ela estava planejando uma festa há 6 meses e não tinha me convidado. Marga pegou minha mão. Sua pele era seca e quente. A Denise se vê na Sabrina, disse Marga. Ela vê os medos dela em você. Nunca foi sobre o seu valor, Amanda. Foi sobre as feridas dela. Isso não faz doer menos, sussurrei. Não, não faz. Mas hoje não é sobre a Denise. Hoje é sobre você e aquele homem que te olha como se você tivesse pendurado a lua no céu. Eu pensei que se eles apenas dessem uma chance a ele, eu disse, se o conhecessem direito. Querida, eles tiveram chances, disse Marga. Lembra do jantar? Eu lembrava. Mamãe perguntando a Carlos se ele podia pagar um terno. Mamãe perguntando se encanamento era apenas uma fase. Ela não vai vê-lo, Amanda. Não importa o que ele faça. Assenti. Eu sabia que ela estava certa. 4 horas depois, o quarteto de cordas começou a tocar. Eu estava atrás das portas de vidro do jardim. O sol do fim de tarde no rio era dourado. O ar cheirava a jasmim e maresia. Estava perfeito. Olhei para o altar. Carlos estava esperando. Ele parecia desconfortável no terno, mas quando me viu, seus ombros relaxaram. Ele sorriu. Era um sorriso pequeno e privado, só para mim. Então olhei para a esquerda, a primeira fila do lado da noiva. 4 cadeiras brancas de madeira, com placas de reservado, amarradas com fita de seda. Uma para Geraldo Vieira, uma para Denise Vieira, uma para Sabrina Vieira, uma para o acompanhante da Sabrina. Vazias. Todas elas. Eles não estavam atrasados. Eles não viriam. Senti frio. Fazia 28 graus no Rio de Janeiro, mas eu estava congelando. Os convidados estavam inquietos. Eu podia ouvir o cascalho estalando enquanto as pessoas se viravam para olhar. Eles viram as cadeiras vazias também. Léo estava ao meu lado, pronto para me levar até o altar. Ele apertou meu braço. Ei, sussurrou. Olha para mim. Essas cadeiras estão vazias porque eles são vazios por dentro, Amanda, não você. Eu sei, eu disse. Mas minha voz tremeu. Olhei de volta para Carlos. Ele viu as cadeiras. Seu maxilar travou. Então ele fez algo que não estava no ensaio. Ele desceu do altar. A música falhou. Os convidados arfaram. Carlos caminhou pelo corredor, suas botas estalando no cascalho branco. Ele passou pelo tio, pelos amigos do exército, pelos rostos confusos dos meus colegas de trabalho. Ele caminhou todo o caminho até mim. Ele parou na minha frente e pegou minhas mãos. As mãos dele eram ásperas e quentes. Mudei de ideia, disse ele. Sobre o quê? Perguntei. Não vou esperar lá no fim. Ele olhou por cima do meu ombro para as cadeiras vazias. Ele não parecia com raiva. Ele parecia triste. Mas não por nós, por eles. Caminhamos juntos, disse ele. Ou não caminhamos. Ele se virou para os convidados. Gesticulou para o lado direito do corredor, o lado que estava cheio. O tio dele, Jaime, estava enxugando os olhos. Seus amigos de farda estavam em posição de sentido. Marga estava radiante. Aquilo é família, amor, disse ele baixinho. Bem ali. Olhei para eles. Eu realmente olhei para eles. Vi amor. Vi pessoas que apareceram. Não olhe para as cadeiras vazias, sussurrou Carlos. Olhe para as que estão cheias. Respirei fundo. Apertei a mão dele. Ok, eu disse. Caminhamos até o altar juntos, lado a lado. Quando o oficial perguntou se eu aceitava aquele homem, eu disse, aceito alto o suficiente para os vizinhos ouvirem. Não chequei meu celular até a recepção acabar. 23 chamadas perdidas e uma notificação do Instagram. Sabrina estava transmitindo ao vivo os preparativos da festa. Minha mãe estava segurando uma amostra de tecido e rindo. Ela não parecia uma mulher que estava perdendo o casamento da filha. Ela parecia uma mulher que estava exatamente onde queria estar. Coloquei o celular no bolso. Olhei para o meu marido.
Ele estava rindo de algo que Léo disse. Pensei que tinha parado de ter esperanças. Pensei que as cadeiras vazias eram o fim de tudo. Eu não sabia que o verdadeiro teste estava apenas começando. 3 semanas após o casamento, as caixas de papelão ainda estavam empilhadas na sala da nossa casa alugada. Não era um palácio. Era um bangalô de 2 quartos em Jacarepaguá, com uma varanda levemente inclinada e um aquecedor que zumbia uma música constante. Mas era nosso. Eu estava em cima de um banquinho tentando encontrar o lugar certo para uma foto emoldurada do nosso dia. Era a foto em preto e branco de nós caminhando de volta pelo corredor, só Carlos e eu. As cadeiras vazias estavam borradas ao fundo, mas eu sabia que elas estavam lá. Um pouco para a esquerda, disse Carlos. Ele estava sentado no chão montando uma estante. Tinha uma chave de fenda numa mão e uma garrafa de cerveja perto do joelho. Ele parecia em casa. Parecia permanente. Aqui? Perguntei, deslizando o quadro 1 centímetro. Perfeito. Desci. Olhei para a foto. Na imagem, parecíamos invencíveis. Na imagem, ninguém podia nos machucar. Mas, parada na minha sala, olhando para as paredes vazias, senti a dor novamente. Era como um membro fantasma. Eu continuava tentando alcançar uma família que tinha sido amputada. Carlos levantou-se e limpou a serragem do jeans. Ele veio por trás de mim e envolveu minha cintura com os braços. Apoiou o queixo no meu ombro. Você está fazendo de novo, sussurrou. Fazendo o quê? Olhando para o que falta, em vez do que está aí. Inclinei-me contra ele. Ele era sólido, quente. É só silêncio, eu disse. Geralmente a essa hora, mamãe estaria ligando para dizer o que fiz de errado com os cartões de agradecimento, ou Sabrina estaria me mandando links de chás para emagrecer. E você sente falta disso? Sinto falta de pertencer, Carlos. Mesmo que fosse um pertencimento ruim, é difícil explicar. Ele me virou. Seus olhos estavam escuros e sérios. Estamos construindo nosso próprio pertencimento, Amanda. Tijolo por tijolo. Ele me beijou. Tinha gosto de cerveja e promessa. Por um momento, acreditei nele. Realmente acreditei que ele era o suficiente, que nós éramos o suficiente. Então meu celular tocou no balcão da cozinha. O toque cortou o momento como uma faca. Era o toque específico que eu tinha atribuído a ela anos atrás. A marcha imperial. Olhei para Carlos, ele suspirou e me soltou. Caminhei até a cozinha. A tela piscava. Mãe. Respirei fundo. Atendi. Alô, mãe. Abigail. A voz dela era ríspida. Nada de oi. Nada de parabéns. Apenas negócios. Sua tia Marga me disse que você foi em frente com isso. Eu me casei, mãe. Sim. Com o encanador. Com o Carlos. Houve uma pausa. Eu podia ouvir o leve tilintar de gelo em um copo. Eram 5 da tarde, o que significava que ela estava no seu segundo gin tônica. Bem, disse ela. E eu pude ouvir o dar de ombros na voz dela. Suponho que o que está feito está feito. Seu pai e eu estávamos imaginando se, talvez, quando as coisas se acalmarem, poderíamos receber vocês 2 para jantar. Apertei a borda do balcão. Era isso. O ramo de oliveira. O momento de reconciliação que eu tinha ensaiado na minha cabeça 1000 vezes. Isso seria legal, mãe, eu disse. Maravilhoso. Vou pedir para a Sabrina checar a agenda dela. Queremos todos lá. Todos. Isso significava que Sabrina seria a juíza. Sabrina decidiria se Carlos era digno de estar na mesma sala que os Vieira. Ah, e querida, Denise acrescentou, sua voz caindo naquele tom açucarado que sempre sinalizava perigo. Não esqueça que nossa festa de aniversário é mês que vem, dia 15. Você pode trazê-lo se quiser. Trazê-lo, como se ele fosse um cachorro de rua que eu tinha adotado. Eu gostaria disso, mãe. Ótimo. Agora devo mencionar que é traje esporte fino completo. Certifique-se de que ele tenha um terno adequado, não roupas de trabalho. Teremos o fotógrafo da revista Caras lá, e eu não quero nenhum constrangimento. Fechei meus olhos. Aí estava. A condição. Venha, mas só se puder fingir ser o que queremos. Venha, mas esconda as arestas. Ele tem um terno, mãe. Vejo vocês na terça, então. 7 em ponto. Não se atrase. A linha ficou muda. Coloquei o telefone na mesa. Carlos estava encostado no batente da porta, me observando. Quão ruim foi? Perguntou ele. Ela nos convidou para jantar e para a festa de aniversário. Isso é bom, certo? Ela quer ter certeza de que você vai usar um terno adequado.
O maxilar de Carlos travou. Um pequeno músculo saltou em sua bochecha. Eu tenho um terno, disse ele calmamente. Eu sei que tem. Então, qual é o problema? O problema é que não sei se quero ir mais. Mas isso era mentira. Nós dois sabíamos que eu iria. Eu sempre ia. Eu sempre aparecia esperando que dessa vez fosse diferente. Uma semana depois, cheguei em casa cedo de um turno duplo no hospital. Meus pés latejavam e eu cheirava a antisséptico. A caminhonete de Carlos já estava na garagem, o que era incomum. Ele geralmente trabalhava até o sol se pôr. Destranquei a porta da frente. Carlos estava sentado no sofá. Ainda estava com as roupas de trabalho. Suas botas estavam sujas de lama, mas ele não as tinha tirado. Ele encarava um envelope grosso, cor de creme, em suas mãos. A televisão estava desligada. A casa estava silenciosa. Carlos, eu disse, soltando minha bolsa. Ele pulou. Olhou para mim como se tivesse esquecido que eu morava lá. Dobrou a carta rapidamente e a enfiou no bolso. Ei, disse ele. A voz estava rouca. O que é isso? Nada. Só coisas velhas do exército. Nada urgente. Caminhei até ele. Sentei-me na mesa de centro para poder olhá-lo nos olhos. Ele parecia pálido sob o bronzeado. Seus olhos estavam distantes, do jeito que ficavam às vezes quando um carro dava um estouro ou um helicóptero voava muito baixo. Você está mentindo, eu disse suavemente. É complicado, amor. Ele se levantou abruptamente. Caminhou até o canto da sala onde guardava sua grande caixa de ferramentas vermelha de metal. Era a única coisa que ele se recusava a deixar na garagem. Dizia que gostava de ter suas ferramentas perto. Abriu a caixa de ferramentas. Colocou o envelope na bandeja superior. Fechou a tampa e travou os fechos. O clique metálico ecoou na sala silenciosa. Você guardou, eu disse. Você não jogou fora. Ele se virou para mim. Parecia cansado. É algo de muito tempo atrás, antes de nos conhecermos. Algo que eu não achava que importaria de novo. Importa agora? Ele olhou para a caixa de ferramentas, depois para mim. Eles querem me dar algo que eu não mereço. Franze a testa. Olhei para aquele homem que trabalhava 60 horas por semana. Aquele homem que me segurou enquanto eu chorava pela minha família. Aquele homem que consertava tudo o que tocava. Não sei o que você fez, Carlos, mas sei quem você é. O que quer que queiram te dar, prometo que você merece mais. Ele me puxou para um abraço. Me segurou firme. Eu podia sentir o coração dele martelando contra meu peito, mais rápido que o normal. Amanhã, eu esqueceria a carta. A vida seguiria, mas ela estava lá, na caixa de ferramentas vermelha no canto da nossa sala, esperando. A terça-feira chegou. Dirigimos até a casa dos meus pais em silêncio. Carlos estava usando seu terno. Era cinza chumbo e lhe caía perfeitamente. Ele parecia bonito, parecia digno. Não parecia nada com o estereótipo que minha mãe tinha construído na cabeça dela. Entramos na garagem circular. A casa pairava sobre nós. Uma mansão estilo colonial no jardim botânico, com colunas brancas e cercas vivas impecáveis. Era uma casa projetada para impressionar, não para confortar. Pronta? Perguntou Carlos desligando o motor. Nunca. Vamos. O jantar foi exatamente como eu temia. Sentamos na sala de jantar formal. O ar-condicionado estava no modo ártico. O único som era o raspar dos garfos de prata na porcelana. Meu pai, Geraldo, sentou-se na cabeceira. Ele estava checando e-mails no celular embaixo da mesa. Murmurou um olá quando entramos e não falou mais nada desde então. Minha irmã Sabrina sentou-se à minha frente. Estava rolando o feed do TikTok. A luz azul do telefone iluminava seu bronzeado artificial perfeito. Então Carlos, minha mãe, Denise, disse, quebrando o silêncio. Ela limpou a boca com um guardanapo de linho. Conte-nos sobre o negócio de encanamento. Vai bem, disse Carlos firmemente. É alta temporada. E há mobilidade social nesse campo? Meu pai olhou brevemente. Denise, ele advertiu. O quê? Estou apenas curiosa. É uma pergunta legítima. Simplesmente quero saber se ele planeja ficar embaixo de pias pelo resto da vida. Carlos baixou o garfo. Olhou minha mãe nos olhos. Tenho 10% da empresa, senhora. O testamento do meu tio me deixa outros 40% quando ele se aposentar. Temos 12 caminhões e cobrimos 3 municípios na Baixada e Zona Oeste. As sobrancelhas da minha mãe se ergueram. Vi ela fazendo a conta mental.
Ela estava calculando o valor dele, não o caráter. Os ativos. Ah, então é um negócio de família. Sim, senhora. Sabrina de repente levantou os olhos do telefone. Soltou uma risada aguda. Ai, meu Deus, Amanda, você viu meu story sobre a festa de aniversário? Vamos ter esculturas de gelo. Ela virou a tela para mim. Um vídeo de um cisne feito de gelo. Mamãe mandou trazer de São Paulo, disse Sabrina. 50 convidados. Vai ser icônico. Minha mãe sorriu. Sabrina tem sido uma ajuda. E tanto com o planejamento, todas as melhores famílias do Rio estarão lá. Olhei além da minha mãe para a parede atrás dela. A parede da galeria estava coberta de fotos emolduradas. Dezenas delas. Havia Sabrina ganhando o concurso Pequena Miss Rio. Sabrina nos seus 15 anos. Sabrina se formando em moda. Sabrina recebendo um prêmio de influenciadora. E lá no canto inferior, parcialmente escondida por um vaso de hortênsias, estava uma foto minha. Minha formatura de enfermagem. Eu parecia cansada na foto. Meu cabelo estava torto. Lembrei da legenda que minha mãe postou no Facebook naquele dia. Nossa pequena abelha operária. Talvez ela encontre um bom médico no hospital. Vocês vêm, não vêm? Perguntou Denise, me trazendo de volta ao presente. Eu disse a todos que você estaria lá. Ela disse a todos. Porque uma filha casada parecia melhor para a marca do que uma afastada. Eu adoraria ir, mãe, eu disse. Minha voz soou pequena. Ótimo, porque o fotógrafo precisa da contagem de cabeças. E tente fazer algo com seu cabelo, Abigail. Parece tão sensato. Carlos estendeu a mão por baixo da mesa e pegou a minha. O aperto dele era forte, quase doloroso. Estaremos lá, disse ele. A voz dele era grave e plana. Mais tarde, no carro, o silêncio era pesado. Observei as luzes da rua passarem borradas. Desculpe por aquilo, eu disse. Pelo quê? A mobilidade social, o interrogatório, o comentário do cabelo. Já sobrevivi a interrogatórios piores. Amor, disse Carlos. Eu sei, mas fico pensando, se eu continuar aparecendo, se eu continuar tentando ser o que eles querem. Você acha que algum dia será o suficiente? Ele não olhou para mim, manteve os olhos na estrada. Eu não sei. Não respondi porque, olhando para a estrada escura à frente, finalmente me permiti pensar no pensamento que vinha afastando há 34 anos. Não, nunca seria o suficiente. Mas eu não estava pronta para parar de tentar. Ainda não. Eu tinha mais uma festa para sobreviver. Mais uma chance de provar que pertencia àquela casa. Olhei para o perfil de Carlos nas luzes do painel. Ele era firme. Ele era meu. E ele estava guardando um segredo numa caixa de ferramentas vermelha que estava prestes a mudar tudo. A luz azul do meu telefone era a única coisa iluminando o quarto. Eram 2 da manhã. Ao meu lado, Carlos dormia profundamente. Mas o sono parecia um país do qual eu tinha sido exilada. Eu estava fazendo a única coisa que sabia que não devia fazer. Estava rolando o feed, Instagram, o perfil da minha irmã. Sabrina tinha postado um story há 3 horas. Toquei no círculo. O vídeo encheu a tela. Era um vídeo de selfie na cozinha dos meus pais. Iluminação perfeita de ring light. Sabrina estava apoiando a cabeça no ombro da minha mãe. Denise estava radiante, planejando a festa com minha melhor amiga, também conhecida como mamãe, dizia a legenda da Sabrina em letras rosa. Preparativos dos 30 anos não são brincadeira. Metas de relacionamento, metas de mãe e filha. Senti um beliscão físico no peito. Melhor amiga. Minha mãe nunca tinha sido minha melhor amiga. Ela tinha sido minha gerente, minha crítica e minha juíza, mas nunca minha amiga. Olhei os comentários. Vocês parecem irmãs tão lindas. Meu dedo congelou. Alguém tinha perguntado, onde está a outra irmã? Toquei para ver as respostas. Sabrina tinha respondido, kkk. Ela está ocupada com um maridão encanador. Emoji de caveira. Emoji chorando de rir. O telefone tremeu na minha mão. Maridão encanador. 2 milhões de pessoas viram aquele comentário. Ela fez parecer uma piada, como se Carlos fosse a piada, e então vi o comentário abaixo do de Sabrina. Era de Denise. Minha menina doce. Mal posso esperar pela grande noite. Nada sobre mim, nada me defendendo. Cliquei no perfil da Denise. Rolei para trás 6 anos. Encontrei. Minha foto de formatura de enfermagem. Esquecida no canto. Nossa Abigail se formou hoje.
Tão orgulhosa da nossa pequena abelha operária. Talvez ela encontre um bom médico no hospital. Piscadinha. Abelha operária. Era o que eu era para eles. O zangão, a que trabalhava. Sabrina era a rainha. Ela existia para ser admirada. Eu existia para ser útil. O colchão se mexeu. Carlos rolou, o braço pesado sobre minha cintura. Amor, ele murmurou. Você tá bem? Virei o telefone rapidamente. Sim, sussurrei. Só pensando. Ele abriu os olhos. O que você está decidindo? Ainda não sei. Mas deitada lá no escuro, com o fantasma daquele emoji de caveira queimado nas minhas retinas, pensei que estava começando a saber. Uma semana depois, numa terça à tarde, eu estava de volta à Toca dos Leões. Denise tinha me ligado no hospital. Disse que precisava de ajuda com as lembrancinhas. Entrei na sala de estar e parei. Parecia que uma loja de presentes de luxo tinha explodido. Rolos de fita prateada, montanhas de papel de seda, chocolates importados. Minha mãe estava no sofá branco segurando uma prancheta. Sabrina estava espalhada na espreguiçadeira tirando foto de uma vela. Você está atrasada, disse Denise sem olhar. Eu tinha plantão, mãe. Caminhei e peguei uma sacola prateada. Então, o que estamos fazendo? Enchendo sacolas? Algo assim, disse Denise. Ela se levantou, me medindo, olhando meu uniforme com desgosto. Na verdade, queria falar sobre sua roupa para a festa. Esqueci de mencionar, o fotógrafo da revista vai estar lá. Estão fazendo uma matéria sobre famílias de sucesso do Rio. Não podemos ter você parecendo... Sem graça, sem graça. Sabrina interveio. Mamãe quer fotos profissionais. Amanda, não como as suas fotos de casamento. Senti um calor subir pelo pescoço. O que havia de errado com minhas fotos de casamento? Eram adoráveis, querida, disse Denise rapidamente. Muito. Rústicas. Mas isso é diferente. Rústicas. Era o jeito educado de dizer barato, pobre. Soltei a sacola na mesa. Eu devia ir embora, eu disse. Virei e caminhei para a porta. Abigail, Denise chamou. Não vire as costas enquanto estou falando com você. Continuei andando. Saí para a tarde úmida. Dirigi para casa com o rádio desligado. Quando cheguei ao nosso bangalô, Carlos estava na varanda dos fundos. Tinha 2 garrafas de cerveja no parapeito. Bebi metade de uma em um gole. Ele me observou. Tão ruim assim? Perguntou. Sentei no balanço. Ela chamou nosso casamento de rústico. Isso é ruim? Na língua da Denise é. Significa vergonhoso. Contei tudo a ele. O vestido, o fotógrafo, o comentário de abelha operária. O que você quer fazer? Ele perguntou. Quero parar de tentar, sussurrei. Então pare, disse ele. Mas eles são minha família, Carlos. São? Ele se agachou na minha frente. Vou te dizer uma coisa. Vi homem sob fogo. Você não quebra, Amanda. Cada golpe que te dão, você levanta. Você vai trabalhar e salva crianças doentes e volta para casa e me ama. Isso não é comum. É extraordinário. Olhei nos olhos dele. Eu não vou à festa, eu disse. Ok. Falo sério. Não vou. Estou orgulhoso de você, disse ele. Entramos em casa. Eu não sabia então. Mas na caixa de ferramentas vermelha, a carta estava esperando, e a data nela estava prestes a mudar tudo. Passaram-se 2 semanas. A umidade no rio assentou como um cobertor molhado, mas dentro do meu peito o ar parecia limpo. Eu parei de prender a respiração, mas havia uma brecha no silêncio. Carlos. Ele chegava mais tarde. Havia telefonemas sussurrados, e ele mudou a caixa de ferramentas de lugar. 3 dias depois, o céu se abriu. Tempestade de verão clássica. A luz piscou e acabou. Eu precisava de uma lanterna. Lembrei que Carlos guardava uma na caixa. Fui até o canto. Estava trancada. Carlos nunca trancava. Peguei as chaves dele na tigela. Tentei a quadrada de latão. Clique. Abri. O cheiro de graxa. A lanterna estava lá, mas embaixo dela, o envelope. Ministério da Defesa. Brasília. DF. Minha respiração falhou. Abri. O papel era grosso. Oficial. Prezado senhor Vieira. É uma honra informar que o senhor foi aprovado para receber a Ordem do Mérito da Defesa por suas ações em 4 de outubro de 2022 durante a missão de paz. Parei de ler. Ordem do Mérito. Era a condecoração mais alta. Olhei o número.
Sob fogo inimigo pesado, o sargento Vieira forneceu fogo de supressão por 45 minutos. Carregou pessoalmente 3 soldados feridos. Retornou para recuperar o corpo de um camarada caído. Suas ações resultaram na sobrevivência de 12 membros do serviço. Baixei o papel. 12 pessoas estavam vivas por causa do homem que consertava minha pia. A porta da frente abriu. Carlos entrou molhado. Viu a carta na minha mão. Congelou. "Por que você não me contou?" Sussurrei. "Eu ia", disse ele. "Não queria que mudasse as coisas. Você salvou 12 pessoas. Não consegui salvar todos." A dor na voz dele rachou o ar. Abracei-o. Ficamos ali no escuro. Peguei a carta novamente à luz de velas. O presidente da República apresentará esta condecoração em uma cerimônia no Palácio do Planalto em 15 de agosto às 10 da manhã. 15 de agosto. Olhei para Carlos. 15 de agosto. É o dia da festa dos meus pais. Ele piscou. "Ah, esqueci. Claro que esqueceu. Então não posso ir à festa deles." Ele me olhou. "Você vem comigo para Brasília, certo?" "Claro que vou." "Mas," percebi, "vai ser transmitido na TV Nacional. Todo mundo vai saber." "Saber o quê?" "Que ele não é apenas um encanador. Minha mãe, Sabrina, meu pai, todos estariam numa festa cercados pela elite. E meu marido estaria na TV Nacional." Uma emoção sombria se enrolou no meu estômago. "Deixe que saibam", sussurrei. "Vamos para Brasília, Carlos." No dia seguinte, mostrei a carta a Léo e Marga no almoço. Léo engasgou com o chá gelado. "O encanador." Ele chiou. "O cara que a Denise não deixou sentar na poltrona boa, ele é um herói de guerra." Marga pegou a carta. "Abigail, você olhou a data?" 15 de agosto. "A cerimônia é de manhã", eu disse. "A festa começa às 2. Léo sorriu diabolicamente. "Ai, meu Deus! A Denise vai estar reinando na festa dela. E, ao mesmo tempo, todos os canais de notícias vão transmitir seu marido recebendo a maior honra da nação. Isso é nuclear. A Denise vai perder a cabeça. Eu só quero que saibam quem ele é", eu disse. 3 noites depois, Carlos estava tentando escrever o discurso. "É uma porcaria", disse ele. "Parece pôster de recrutamento." "Então torne o seu", eu disse. "Quero dizer que o Harris e o DeVito não voltaram para casa", disse ele baixinho. "E tem outra coisa. Quero dizer que a pessoa que me salvou não usa uniforme." Meu coração disparou. "Mas se eu mencionar você e sua família estiver assistindo, eles saberão", completei. "Escreva o que você quer escrever, Carlos", eu disse. 2 dias depois o telefone tocou. "Mãe." Atendi. "Alô, mãe. Não ouvi nada de você sobre a festa." "Eu não posso ir, mãe." Silêncio gelado. "Não seja ridícula. Claro que você vem." "Não vou. Carlos tem um evento em Brasília naquele dia." "Brasília? Que tipo de evento? Uma convenção de encanadores?" Eu poderia ter dito. Mas segurei. "Algo assim", eu disse. "É mais importante que sua família?" "Sim", eu disse. Desliguei. Eu tinha dito não. A falsa paz quebrou 3 dias antes de partirmos. No hospital, minha mãe apareceu. Ela nunca visitava hospitais. "Abigail", disse ela, marchando pelo corredor, "você não retorna minhas ligações." "Estou trabalhando, mãe." "Ocupada com a convenção do seu encanador?" Meus colegas ouviram. "Saia daqui, mãe." A enfermeira-chefe Karen interveio. "Senhora, isso é um hospital." Diana sorriu seu sorriso de tubarão. "Só estou tentando falar com minha filha. Talvez haja uma razão para ela estar distante", disse Karen. Diana saiu. Sentei na cadeira, tremendo. Naquela noite, meu celular explodiu. Sabrina tinha postado uma foto minha horrível dos tempos de escola. Legenda: "Quando sua irmã perde o aniversário de 30 anos dos pais para ir a uma convenção de encanadores em Brasília. Prioridades, eu acho. Família primeiro, exceto para alguns. 200.000 curtidas. Comentários maldosos." Carlos viu meu rosto e pegou o celular. "Convenção de encanadores", disse ele. "Ela não sabe." "Vai saber", ele disse. No dia seguinte, fui ao mercado. Uma garota me parou. "Você é a irmã da Sabrina Bell? Vi o post. Posso tirar uma selfie?" Antes que eu pudesse responder, ela tirou. "Acabei de encontrar a irmã que abandonou o aniversário dos pais. Drama. Seu marido é mesmo encanador? Que triste." Algo quebrou em mim. Saí correndo. Tive um ataque de pânico no carro.
Liguei para Carlos. Não consigo ir amanhã. Não consigo estar na TV Nacional. Ele veio me buscar. Quem sou eu quando ninguém está olhando? Perguntei na caminhonete. Em casa, olhei álbuns antigos. Vi o padrão. Eu sempre buscando minha mãe. Ela sempre olhando para longe, exceto numa foto. Eu com 10 anos, construindo um castelo de areia sozinha, sorrindo com orgulho. Aquela menina não precisava de aprovação. Fui para a varanda. Vou amanhã, eu disse a Carlos. Não para provar que eles estão errados. Vou porque estou orgulhosa de você. Vou por nós. Manhã em Brasília. O sol era mais limpo. Carlos vestiu a farda. Léo e Marga chegaram. Recebi uma mensagem da mamãe. Espero que a convenção do encanador valha a pena perder sua família. Virei o celular para baixo. No Palácio do Planalto, a sala cheirava a poder. O presidente falou. Chamou o nome do meu marido. Sargento Carlos Jaime Vieira. Carlos caminhou. Ouvi a citação. 45 minutos de fogo de supressão. 200 metros carregando homens. O presidente colocou a medalha. Aplausos. Carlos foi ao microfone. Aceito esta honra não por mim, mas pelo cabo Marcos e sargento De Vito. Pausa. 3 anos atrás, eu achava que coragem era enfrentar tiros, mas aprendi que há outro tipo. Minha esposa está nesta sala. Todas as cabeças viraram. Ela me ensinou que a verdadeira coragem é escolher amar mesmo quando sua própria família diz que você não é o suficiente. Cobri a boca. É sobre ficar sozinho no altar, porque as pessoas que deveriam te amar incondicionalmente escolheram não estar lá. Abigail Vieira é a pessoa mais corajosa que conheço. O quarto explodiu em aplausos. O presidente aplaudiu. Carlos veio até mim e me abraçou. No hotel, horas depois, descobrimos o que aconteceu. Alguém gravou a live da Sabrina. No vídeo, a festa no Rio. Sabrina narrando. No fundo, a TV ligada no jornal. Carlos na tela. Mesmo quando sua própria família diz que você não é o suficiente. No vídeo, Sabrina vê. A cor drena do rosto dela. Mãe, ela sussurra. Minha mãe vira. Vê o encanador. Vê a medalha. Ouve as palavras. Os convidados da festa param. 50 pessoas da elite do Rio encarando a tela. A cara da minha mãe desmorona. Desliga isso, ela grita. O vídeo corta. Meu celular estava cheio de mensagens. Mamãe, desesperada. Sabrina dizendo que arruinei a marca dela. Papai mandou. Estou orgulhoso. Me desculpe. Olhei para a medalha. Não liguei de volta. Fui até a janela do hotel, olhando as luzes de Brasília. Carlos me abraçou. Como se sente? Perguntou. Livre, eu disse. Vamos pedir serviço de quarto. Pizza ou hambúrguer? Os dois, eu disse. Estamos celebrando. Apaguei a luz. Pela primeira vez na vida, não precisei de ninguém para me dizer que eu estava brilhando. Eu sabia. E isso era o suficiente. Todos queremos um momento de vingança. Mas a lição da Amanda não é sobre humilhação pública. É sobre o ato revolucionário de deixar ir. Você não pode comprar pão numa loja de ferragens. Você não pode obter nutrição emocional de quem não tem para dar. A verdadeira coragem é ter a força para parar de tentar. É caminhar para longe de quem te fere e em direção a quem te cura. Quero ouvir de você agora. Existe uma relação na sua vida que você está segurando na esperança de que mude? Compartilhe sua história nos comentários. Vamos nos lembrar de que, às vezes, o melhor final feliz é aquele em que você finalmente escolhe a si mesmo,